Joaquim, o Pedro, pelo convite, pela confiança, alegria de estar de novo com o Guilherme. Lembro que a gente teve em alguma oportunidade discutindo o edital Mais Cultura nas universidades que vocês fizeram e que não foi levado adiante, foi interrompido antes de se viabilizar. Eu estou pensando o que estava passando pelas cabeças de vocês aqui, né? O Guilherme falou que tem 35, eu fiz 40 esse ano, e a gente imaginava que essas coisas todas eram coisas de história. Eu não sei se, quando a história acontece, a gente nunca está preparado para ela, né? Quer dizer, há sempre uma expectativa de que uma certa situação de normalidade vá continuar. Acho que o Sérgio falou isso, e da necessidade de a gente acelerar a preparação, né? Porque a gente sempre acha que estão exagerando, né? Isso não vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente não faz futurologia. Agora, tem alguns dados, né? O presidente eleito é o sujeito que disse no Congresso Nacional a uma deputada que não a estupraria porque ela era muito feia. O presidente eleito é um sujeito que diz que o problema foi ter torturado e não matado. O correto seria ter matado e resolver o problema. De fato, a gente não teria esse momento aqui hoje. O vice-presidente eleito durante a campanha disse que era preciso fazer uma nova Constituição sem a participação popular e democrática, que se escolhesse a dedo alguns notáveis, o termo que ele usou, para revogar a Constituição atual e fazer uma nova. Isso são dados. Eu não sei se isso vai ou não ser levado adiante. A gente não faz futurologia, mas parece que a gente tem que estar preparado para isso. Se isso não acontecer, outras coisas acontecem e já estão acontecendo. Eu venho de uma Universidade Federal da ABC Paulista, que na última sexta-feira, antes da eleição, tinha alguns estudantes fazendo panfletagem nas casas, distribuindo panfletos políticos nas casas do entorno. Não era comício, não era ato, estavam distribuindo panfletos. Alguém fica incomodado com essa panfletagem, um motociclista não identificado persegue os estudantes, agride fisicamente esses estudantes, que saem correndo. Eles não estavam indo para a briga e não estavam prontos para a briga. Eram 4 estudantes contra uma pessoa. Essa pessoa não estava, pelo menos visivelmente, armada. Poderia ter havido um enfrentamento, um confronto, mas eles não quiseram, eles fugiram. A polícia foi acionada e o resultado é que os 4 estudantes foram indiciados por estar fazendo propaganda eleitoral após as 22 horas da sexta-feira, mesmo horário que o Roger Waters não poderia mais divulgar nenhuma mensagem política, e o tal motociclista não foi sequer identificado, né? Quer dizer, há ali, me parece, que uma série de abusos, seja do motociclista que resolveu fazer justiça, o que ele considerou justiça, pelas próprias mãos, seja da autoridade policial que se recusou a registrar a ocorrência de agressão sofrida pelos estudantes. Ele poderia até fazer as duas coisas, registrar o que os estudantes estavam alegando, que foram agredidos, e registrar também o que ele considerou inadequado, que seria o crime eleitoral. Mas ele não fez o registro de uma das ocorrências. E isso não depende de ordem nem do presidente nem do vice-presidente. Pessoas que estão muito distantes dessa hierarquia de poder começam a se sentir desde já respaldadas e autorizadas a agir de forma autoritária, porque eles estão colocando em prática um discurso, que talvez seja só discurso, talvez não. Isso tudo me faz pensar que a gente tem que estar preparado, ou para algo muito grave que pode acontecer, ou para algo muito grave, mas em pequena escala, nas microfísicas sociais, que já está acontecendo. Como esse caso, a gente pode relatar N outros, alguns deles tomaram espaço na mídia recentemente. Então me parece que
não é alarmismo. E eu estou começando com essas informações para dizer, porque eu não sei o que passa na cabeça de vocês, e se pode estar passando pela cabeça algo do tipo, pô, esse bando de velho está exagerando na coisa, né? Isso é coisa que ficou para trás. Não, o presidente não vai fazer isso, né? Eu não sei se vai ou não, mas me parece que é nossa obrigação estar preparado para isso. Eu só queria dar um relato, só para reforçar o que você acabou de dizer. Eu estava voltando da casa dos meus pais, no domingo, de Santos para Santo André, e eu estava conversando com uma senhora que falou que ia votar no Bolsonaro. E aí eu comecei a dar argumentos para ela. Eu falei, olha, não sou PT, não sou Bolsonaro, só estou te dando argumento do que eu estudei. Uma mulher do outro lado do corredor levantou e falou para eu calar a boca, que nitidamente eu era PT e que eu nem devia estar ali. Isso dentro do ônibus, que eu estava incomodando. Aí a moça, a senhora que estava do meu lado ficou tão irritada, apesar de, sei lá, ser partidária. Ela falou assim, a senhora que está atrapalhando a gente. E virou uma discussão. Eu falei, não, eu não quero discussão. Eu quero só seguir minha viagem. Se isso está te incomodando, eu vou abaixar meu tom de voz para não te incomodar. Porque eu acredito que a gente não deve incomodar os outros. Eu penso assim. Então, acho que esses relatos, eles tendem só a queria ser... reforçar uma outra coisa, porque eu falei de Santa Catarina, porque a minha esposa está lá. Ela falou que na segunda-feira tinha gente estranha assistindo a aula. Gente que não era aluno. E tirando foto e perguntando quem era o que e quem. Isso tem acontecido já há algum tempo, inclusive, em alguns lugares mais, em outros menos, e agora vai ganhando mais força, justamente por isso, as pessoas vão se sentindo... legitimadas. Exatamente. Estão executando o plano. Né? E aí a gente está nesse contexto, no ano em que se completa 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que depois virou Direitos Humanos, né? já foi uma complementação, uma correção, 30 anos da nossa Constituição, e no meio dessas duas datas, 50 anos do Ato Institucional número 5, que também foi em dezembro, né? No 13 de dezembro, dia 10 da Declaração Universal, mas alguns anos depois o AI-5 em 13 de dezembro. Eu acho curioso, algo para a gente investigar, não sei, mas essa coisa de que a história dá voltas, né? O último grande ato fascista do mundo, que tinha sido a Segunda Guerra, depois de um intervalo ali de alguma coisa em torno de 20 anos, depois de 20 anos desse ato, se tem como respaldo o surgimento de um novo movimento fascista aqui na América Latina, começando pelo Brasil, com o golpe militar, passando para a Argentina e depois de Brasil e Argentina se exportando a tecnologia dos golpes civil-militares para a América Latina. Né? Quer dizer, há um fomento ao fascismo aqui no nosso território, 20 anos depois do Holocausto. É muito pouco tempo histórico. E se a gente pensar que a redemocratização no Brasil acontece, as pessoas usam 85 como data, para mim volta a ser democracia quando o presidente eleito assume. Ou vamos fazer a concessão, o vice-presidente do presidente eleito, que foi o caso do Sarney, assume. Desculpa, no caso do Tancredo, não, acho que é o presidente eleito pelo povo, em 90, que é o Collor. Né? E aí, o que me ocorre é que de 90 para cá, a gente está passando ali por esses 25 anos até essa tensão democrática e parece que está se anunciando algo que pode se consolidar como um golpe, ou pode, um golpe nos termos clássicos, ou pode ficar nesse modelo de ameaça. Porque daqui a alguns meses a gente vai torcer para o presidente eleito não cair. Afinal de contas, o nosso Supremo já inventou a tecnologia de derrubar o presidente, mas manter o vice. E nós preferimos, talvez, o presidente do que o seu vice no governo. Veja como as coisas vão ficando bagunçadas. Quer dizer, não é preciso dar o golpe de fato. Talvez a gente tenha daqui a pouco ir às ruas defender que Bolsonaro termine o seu mandato para Mourão não virar presidente.
Percebe que é uma tecnologia mais sofisticada que tá se passando aí. E aí, há 50 anos atrás, no mesmo ano do AI-5, o Paulo Freire publicava, fora do Brasil, a sua Pedagogia do Oprimido. Né? E o segundo parágrafo do livro, primeiro ele faz uma introdução, diz que é a continuação do livro anterior. O segundo parágrafo do primeiro capítulo, ele diz assim: mais uma vez, os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmo com um problema. Descobrem que pouco sabem de si, de seu posto no cosmos, e se inquietam por saber mais. Eu vejo muito disso, né? A gente querendo entender o que está acontecendo, a gente querendo entender para onde a sociedade vai, qual é o nosso papel. 50 anos depois, parece que as coisas vão se repetindo. Né? E aí você olha, de repente, uma tecnologia de lava-jato que já está exportada para a Argentina, já está apontado que Cristina Kirchner vai ser presa, já tem o discurso de que esse ano a Argentina fecha com inflação de pelo menos 40% e que, portanto, é necessária uma intervenção. Eu não sei. Eu não gosto de teorias de conspiração e isso não é uma teoria. Eu só estou observando fatos e relatando o que eu observo. Nesse contexto, para falar de políticas culturais e direitos humanos, fiquei pensando, o que eu vou falar de políticas culturais? Sobretudo numa sessão que tem aqui o Guilherme, que teve o Sérgio, que estiveram à frente da construção dessas políticas. Né? E me ocorreu que normalmente a gente entende políticas culturais como políticas públicas emanadas por um órgão de governo para assuntos de cultura. Mas como eu sou filósofo, eu não gosto do que normalmente se entende. E para mim política é muito mais do que conjunto de normativas emanadas pelo governo. Política remete às realizações dos concidadãos nos espaços públicos, na polis. Como é que nós interagimos na sala de aula, na universidade, nas ruas, na cidade, nos bares, na padaria, quando vamos tomar nosso café. Isso é fazer política, é a grande política. E não apenas aquela política institucional, organizativa e partidária. Eu queria pensar políticas como realizações nossas, dos cidadãos, nesses espaços, permeados pelos nossos valores, pelas nossas concepções, no caso de políticas culturais, pelas nossas perspectivas culturais, que na filosofia eu diria pelo nosso ethos, pela forma como nós culturalmente nos colocamos e habitamos esse mundo. Eu acho que isso traz uma ideia do que é política cultural. E tenho lidado com muitas pessoas que estão vendo um cenário muito grave se aproximando, talvez o mais grave possível. Pessoas desoladas. Depois de algumas conquistas, talvez não sejam só as conquistas, isso falei só, mas não é pouco. Talvez não sejam só as conquistas dos últimos anos que se percam, talvez não seja só o direito de aposentadoria e o sistema único de saúde que se perca, mas talvez sejam os dentes de uma criança de 1 ano e meio de idade que volte a se perder. E aí, o que a gente faz diante disso? Eu estava num evento, há 2 semanas atrás, discutindo extensão universitária, uma área que eu atuei ao lado do Joaquim, com muita alegria e muito orgulho, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fica do lado da favela da Maré e de Manguinhos, né? E para discutir extensão, a gente está num momento de um avanço muito grande de extensão universitária. Foram aprovadas, depois de 30 anos, as diretrizes nacionais de extensão universitária, com um texto bacana, com um texto que estabelece que os estudantes têm que cumprir 10% da sua carga horária fazendo extensão, tal como está no Plano Nacional de Educação, mas definindo que extensão é a atividade protagonizada pelos estudantes e realizados na comunidade externa. Nos colocando a seguinte ideia: teremos, a partir daí, por ano, 8 milhões de universitários dialogando com a sociedade, e nesse diálogo vão praticar aquilo que estão aprendendo aqui na universidade e com isso aprender, trocar, ensinar. Momento de um avanço bastante grande para a extensão e ao mesmo momento, ao lado disso, essa desgraça social
se anunciando. Né? E eu tinha que falar nesse evento, e a abertura desse evento, eu estava muito inquieto, como que eu vou comemorar nesse momento? E a abertura desse evento foi com um conjunto de samba, de jovens, adolescentes e jovens, de Manguinhos, uma maioria de moças pretas, negras, e que trouxeram um repertório sobre escravidão e abolição. E terminou aquilo, eu pensei assim, gente, está tudo voltando para o normal. É que nós vivemos os últimos 15 anos de uma certa, vou chamar, prosperidade social, o que nos colocou um pouco acomodados. Agora, se a gente parar para olhar para a história do Brasil, não do jeito tradicional que se olha, eu contei ali, pelo menos, dos nossos 518 anos, 478 anos de resistência, de opressão e resistência explícita. Talvez, tirando ali o breve período de 50 a 64, com um respiro democrático, e esse momento de 1990 para cá, até o golpe de 2 anos atrás, tirando esses 2 intervalos, o Brasil é um país de opressão e repressão. A gente fala da ditadura militar do século passado, aliás, a gente fala dela como se fosse algo muito distante, e não é. Né? Mas veja, no século XX, o Brasil passa por 2 guerras mundiais em estado de exceção, em que os direitos civis são suspensos, passa por uma ditadura Vargas, no primeiro momento, que teve lá seus acertos, mas não era um Estado democrático, e passa por uma ditadura militar. Se a gente soma isso, significa que no século XX, mais de 2/3 do tempo o Brasil esteve em estado de exceção. O que me faz pensar, como filósofo, que significa ser brasileiro. Ser brasileiro é organizar resistência. E se a gente se esqueceu como faz isso, a gente precisa voltar para as culturas tradicionais, que são elas que estão resistindo contra a opressão de todas essas ditaduras e de todas essas guerras, e estão aí. E estão, depois de tudo isso, cavando suas cotas, não é ganhando cotas. Mas são populações que foram trazidas do outro lado do oceano para cá, que resistiram, que sobreviveram e que agora, no começo do século XXI, exigem que tenham algum espaço nos assentos universitários. Posso falar das comunidades indígenas, podemos falar das comunidades quilombolas, podemos falar dos mestres da cultura popular, que também eram tratados num projeto muito bacana que o Ministério da Cultura estava começando e que foi descontinuado. Né? Agora, assim, a história do Brasil é a história de resistência. E se a gente, a nossa geração, eu, vocês, das cidades, dos espaços urbanos, a gente não aprendeu a fazer resistência, a gente não sabe fazer, ou aqueles que fizeram se esqueceram de como faz resistência, os exemplos estão justamente aonde? Nas culturas populares. Se estava certo Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, nos textos, no Eclipse da Razão, quando falava que a cultura ela serve como uma espécie de alter ego da razão social, tem uma razão do Estado muito bem instituída, os cientistas, os acadêmicos, os filósofos, as autoridades sabem muito bem o que fazer, é preciso ter cultura que lhe faça frente, para o sujeito se perguntar se de fato ele está indo no caminho certo. Né? Se a cultura ela é uma espécie de alter ego da razão, as comunidades de culturas, são uma espécie de anticlasse social. É quem está fora disso, é quem vai levantar a mão e perguntar qual é o problema que está acontecendo e que ninguém mais está percebendo. Guilherme falou disso como uma espécie não sei o termo que você usou, se foi um para-raio, ou uma primeira bandeira, uma antena, que está percebendo primeiro o que está acontecendo. Né? Os movimentos de cultura são as classes, as categorias de resistência nos momentos de retrocesso, quando os direitos estão sendo perdidos, como é o que se ameaça. As comunidades de cultura são aquelas que primeiro se organizam, porque eles estão acostumados a sofrer. E quando o poder instituído é mais progressista, eles são os que estão lá na frente, puxando mais adiante esse movimento.
eu acho que a gente está saindo justamente, no nosso tempo histórico, fazendo a passagem de um modelo para outro. Nós estamos deixando um espírito mais progressista desses últimos anos, com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, não é louvação a nenhum governo, mas havia avanços e as comunidades de cultura eram aquelas que estavam empurrando para que os avanços fossem mais significativos. A gente fazia, eu na gestão da universidade sentia também muito isso, né? Fazendo coisas que nunca aconteceram, avançando, coisa que a gente nem imaginava que era possível, e o pessoal olhava e falava, mas é só isso que vocês vão fazer? E a gente não tentando, mas eles puxavam para frente. E agora que começa a se anunciar um revés social, são eles que se organizam para que as perdas sejam menos perdas. E para que algo de dignidade continue marcando essa história, que é a história de resistência da sociedade brasileira. Assim, a gente chegou até aqui, a gente vai passar daqui. A gente precisa estar atento e organizado para cumprir o nosso papel histórico. O tempo está caminhando, o tempo ele é muito cruel com a gente, né? Ele vai adiante. O Varela vai precisar sair e eu vou fazer o seguinte, com intervenção de vocês, aí a gente abre para algumas questões, para até aproveitar a presença curta que o Varela terá conosco, e aí continuamos, ok? Cordel dos Direitos Humanos, Moraes Moreira. Há mais de 69 anos, a grande declaração um dia foi proclamada. Para cumprir os seus planos, percebe cada nação que a luta é cerrada. Tivemos algum avanço na dança desses processos, mudanças a passos lentos, mas não teremos descanso diante dos retrocessos até que soprem bons ventos. Desejos e utopias, sonhos que não têm idade, anseios que são antigos, trafegam por essas vias, lições de humanidade dispostas em seus artigos. Respeito e dignidade, buscando em todos os pleitos, nascemos livres, iguais, nas mãos da fraternidade. Assim, por Deus fomos feitos, moldando o barro da paz. E temos capacidades para gozar sem distinção, e na condição que for, direitos e liberdades, de raça e religião, de sexo, língua e cor. Acima de tudo, a vida, que seja ela um troféu, uma conquista incessante e nunca submetida a um tratamento cruel, desumano ou degradante. Cientes dos seus deveres perante a lei, sendo iguais, mesmo que a todo custo que tenham todos os seres diante dos tribunais o julgamento mais justo. Que venham lá desses tempos as decisões que respondem com força e autoridade, que sirvam sim como exemplos para aqueles que se escondem nas sombras da impunidade. Queremos todos os elos, formando a grande corrente da solidariedade. Rumos assim paralelos, queremos já, é urgente, a nova sociedade. Que, enfim, sentimentos novos, formando laços estreitos, estabeleçam a paz, guiando todos os povos à luz dos nossos direitos humanos e universais. Vou abrir para alguns de vocês, se tivesse alguma pergunta específica que pudesse ser encaminhada ao Varela. Algum tempo atrás eu li que as empresas de telecomunicação no Brasil entraram num processo em 2015 para suspender o repasse para o Ancine. Eu queria saber se isso já foi resolvido ou se continua com esse impasse, porque além do Ancine, essa verba que eles devem repassar também vai para outras instituições. Na verdade, assim, tem um dispositivo chamado Codecine, né, que é um percentual de toda a movimentação de conteúdos audiovisuais que trafegam pelos dispositivos que são operados por essas operadoras. Então, quando você vê um conteúdo audiovisual no celular, na televisão, que de alguma maneira passe pelas redes dessas operadoras, né, Vivo, TIM, Claro, as empresas de conteúdo de televisão, TV paga, rádio e tal,
tem que pagar a Codecine, e basicamente a Codecine ela alimenta o Fundo Setorial do Audiovisual, né? A alimentação do Fundo Setorial do Audiovisual, por isso que o Fundo Setorial do Audiovisual ele tem um orçamento maior do que o próprio orçamento do Ministério da Cultura. Então o que acontece? O orçamento do Ministério da Cultura, pelo menos em 2015, 2016, né, quando a gente estava saindo, estava em torno de 600 milhões de reais, sendo que discricionário, aquilo que você podia manusear mesmo, que não estava relacionado a pagamento de funcionário, manutenção e tal, não chegava a 200, mais ou menos. O Fundo Setorial do Audiovisual estava em 1 bi e 200. Contingenciavam metade, então tinha mais ou menos 600 milhões de reais de Fundo Setorial do Audiovisual, que é uma coisa similar ao que se tem de verba de Rouanet, ou seja, o que o Estado deixa de arrecadar, né, que é colocado para esse que o Estado deixa de arrecadar, é em torno de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, varia um pouco nesses termos do que estava lá. Foi feita uma ação para tentar derrubar, isso foi em 2015, 2016, né? Aí caiu, né? Caiu no STF, no primeiro julgamento, depois acho que retomaram, mas ainda não entrou de novo, mas eu acho que a primeira foi isso, o julgamento do STF da época derrubou, entrou no plenário e derrubou. Não sei se tem outra agora, eu não acompanhei tão de perto. Teve outras movimentações relacionadas à lei do setorial, à lei do audiovisual, algumas mudanças, mas com relação ao Codecine especificamente, acho que foi esse movimento. Porque o valor Não sei se você lembra de alguma coisa, mas acho que foi isso, não era, Deus? Não teve Foi outra isso. atualização mesmo. De lá para cá, há uma tentativa no seguinte sentido. Primeiramente, de fazer cair essa regulamentação. Primeiramente, porque as empresas que trabalham com comunicação têm o seu lobby forte, né, lá dentro do Congresso, e me parece que agora o que está sendo proposto dentro, inclusive, dentre as propostas desse novo governo, é desregulamentar não só essa questão das empresas de comunicação, mas também quebrar o marco legal da internet. Marco Civil. Marco Civil. Quer dizer, tipo assim, nós vamos desregulamentar tudo. E o Marco Civil da internet, por exemplo, quando ele foi regulamentado aqui no Brasil, ele foi um exemplo para vários outros países. Ou seja, a liberdade de comunicação, né, a possibilidade de você interagir através dos novos métodos, dos novos infomeios, né. Isso também está sendo colocado agora, por esse novo governo, como uma possibilidade de derrubar isso também. Ok? O que mais me chamou a atenção na sua fala foi o cenário que você destacou de disputa de valores. Mais do que a bandeira, o que está gerando, qual foi o caldo cultural, o que está em jogo, que valores, como é que eles estão sendo colocados, disputados? Olha, eu acho que a gente, se a gente fosse fazer uma análise política assim, do cenário, eu acho que tem uma série de dimensões e camadas aí que são sobrepostas e que a gente teria que pegar cada uma delas. Eu acho que ninguém ainda conseguiu fazer uma leitura fidedigna desse processo que está acontecendo hoje. Assim. Por exemplo, um fator hiperdeterminante das outras eleições foi o fator dos grandes meios de comunicação de televisão, basicamente, né? E dos grandes jornais, né? De como eles postavam, como eles manipulavam ou não os debates, como é que eles se colocavam como opinião editorial e como isso de fato influenciava. E a gente viu que nessas eleições, por exemplo, isso não entrou. Mas antes disso, e eu acho que a sua pergunta é nesse sentido, independente da análise sobre as questões dos fatores eleitorais, o que eu quero dizer com relação a essa questão da disputa valorativa para que alguma liderança política, né, que vocaliza, que expressa determinado posicionamento público, e com esse posicionamento público defende uma bandeira de governo, defende um programa, ele pode ir de uma extrema ridicularização, porque ele não tem suporte social para dar conta disso, ou seja, ele está falando, não está assentado em valores que são aceitos dentro de determinada sociedade naquele momento histórico, ou pode ir para a maximização dessa aceitação dentro de um retrato social em que esses valores são os valores proeminentes, hegemônicos, são os valores que estão hoje dando conta da maioria das aspirações da sociedade.
né? O que eu quero dizer, dentro de um determinado momento histórico, uma sociedade ela tem valores que se sobressaem, que ganham de outros em determinadas conjunturas. Os valores que são trazidos pelo Bolsonaro, por essa onda neoconservadora, neofascista e tal, são valores que se chocam com os valores democráticos, né? Ou seja, são valores que vão relativizar, vou dar um exemplo só, são valores que vão relativizar direitos humanos, certo? Os direitos humanos, basicamente, se fosse dar uma conceituação de direitos humanos, os direitos humanos são aqueles imprescindíveis para que você consiga sustentar a dignidade humana. São aqueles sem os quais não há dignidade humana, não há o piso da dignidade, né? Os direitos humanos servem para todos, absolutamente, porque a dignidade tem que servir para todos. Se é rico, se é pobre, se mora num lugar, se é outro. É a base, é o piso. E dentre as questões relacionadas aos direitos humanos está a integridade. O direito à integridade física, o direito à integridade humana, né? Quando vem um candidato, para qualquer posto que seja, porque ele não foi só candidato a presidente que está fazendo isso, né? Foi eleito vários senadores, vários deputados, vários que vocalizaram da mesma forma. E relativiza um direito que tenta proteger o mínimo de dignidade, no caso, relacionado à integridade física, que é quando você fala, não, eu sou a favor da tortura. Muita gente é a favor da tortura e eu acho que a tortura... E cita um torturador como exemplo e tal. Quando, por exemplo, ele defende de fato que as mulheres elas sejam discriminadas no mercado de trabalho e acha que isso se choca com os direitos humanos, então quem está errado são os direitos humanos, ou seja, o piso de dignidade das mulheres ele pode ser flexível, né? Quando fala que os herdeiros das comunidades históricas quilombolas, que os negros, eles não servem para procriar, você está falando basicamente que uma das três matrizes de fundação brasileira é dispensável, que é basicamente essa mensagem que ele está passando, é dispensável, né? O que você está fazendo é flexibilizando o que é inflexível. Os direitos humanos são inflexíveis, são uníssonos, eles são indivisíveis, eles servem para todos dentro de um patamar que vai garantir a todos essa dignidade. E como eu estava falando, assim, brilhante a fala, foi uma conquista de muito tempo para se chegar num ponto em que não fosse banal você falar que determinado direito humano pode ou não pode. Não, quando você fala assim, os direitos humanos eles são internalizados por quase todos os países no mundo, pelo menos os países que têm uma democracia sólida, que têm instituições e tal, não dá para a gente simplesmente falar assim, eu acho que os direitos humanos podem ser flexibilizados. Mas dá. Por quê? Porque na disputa de valores que está acontecendo, tem um monte de gente que a hora que o cara fala isso, aplaude, concorda, fala que tudo bem. Ou seja, ele só está falando isso porque tem valores que são antidemocráticos, antirrepublicanos, antidireitos humanos. Também a grande mídia. Não. Eu nem estou falando que é na grande mídia. Eu comecei falando o contrário. Isso está fora da grande mídia, inclusive. Né? Isso está. Está no subterrâneo da sociedade que teve dormente durante muito tempo, que é eclode. E que coloca, eu já vou te passar só para... Nós não sabemos, esse é o problema. Nós não sabemos. Eu acho que você pela tua experiência, você falava da questão da Lei Rouanet. Eu estava olhando aqui uma afirmação do Novaes da Mata. Os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, cuja história remonta à Revolução Francesa e à sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que sustentou ser os indivíduos portadores de direitos inerentes à pessoa humana, tais como o direito à vida e à liberdade. Por outro lado, a nossa Constituição está lá, o artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, acesso às fontes de cultura nacional, apoiará as iniciativas, a valorização, a difusão de manifestações culturais. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras, dos grupos participantes do processo internacional. Quer dizer, a Lei Rouanet, nesse momento, ela também está em questionamento. Pela tua experiência, a Lei Rouanet, ela atende essa questão que está aqui colocada,
E há nela processos a serem corrigidos. Como você enxerga isso? Cara, eu tô achando bizantino essa questão da Rouanet ter voltado para a agenda da disputa. Rapaz, nós estamos há quanto tempo, hein, Tadeu? Quantos anos, cara, que nós estamos tentando fazer uma crítica à esquerda, uma crítica progressista. A crítica que a gente faz da Lei Rouanet é uma crítica progressista, no sentido de que ela é concentradora de renda no eixo de São Paulo, ela é concentradora de linguagens artísticas, ela é desvirtuadora da diversidade cultural brasileira, justamente pelo caráter concentrador. A crítica que a gente faz é a Lei Rouanet, ela pode servir, se for como instrumento de mercado para dar conta de uma aspiração mercadológica de determinados segmentos que vão ter público, que vão mobilizar determinadas coisas, e que para isso a iniciativa privada poderia entrar com mais dinheiro do que o Estado. Ou seja, não precisaria o Estado entrar para dar conta dessa gama de espetáculos e manifestações artísticas que a Lei Rouanet faz. Né? Ou seja, o Estado banca uma opção de investimento na cultura que não é do Estado, mas que é do mercado. Isso é um desvirtuamento. A crítica que a gente faz Você pleiteou que fosse o empresariado paga a quantia igual que o Estado, no mínimo igual, desonera. ou então o Estado entrar com outras partes, mas que é de um jeito mais sofisticado para fazer com que o mercado bancasse o que ele quer investir e o Estado. Para isso a gente queria fortalecer o Fundo Nacional de Cultura como contrapeso. O Fundo Nacional de Cultura é exatamente o nosso processo de democratização do processo de acesso a Aí o que recursos. acontece? Quando surge essa discussão agora nessa agenda, ela surge do jeito mais estapafúrdio possível. Que foi? Olha, vocês lembram como é que foi? Foi quando teve o golpe, os artistas foi exatamente isso que aconteceu. Quando teve o golpe, porque vou voltar, a crítica que a gente recebia no governo, Tadeu estava lá, Sérgio estava lá, a gente estava fazendo esse debate e tal, era, vocês estão querendo tirar a iniciativa privada da jogada, vocês estão querendo estatizar todo o investimento da cultura, vocês estão querendo acabar com um dispositivo que ele já se mostrou frutífero. Né? Uma crítica à direita no sentido de que estávamos querendo aparelhar, e que não faz nenhum sentido, é o contrário, a gente estava justamente querendo dar mais caráter público e financiar um monte de ação que aquele dispositivo não financiava, certo? Essa era a crítica que se recebia então, que é uma crítica que eu discordo, que eu não concordo, mas era uma crítica no limite do razoável, era uma crítica à direita, uma crítica mercadológica, uma crítica de quem se utilizava daquele mecanismo que queria manter o mecanismo. O que eu quero dizer é, dentro de uma arena democrática, é uma crítica legítima, isso que eu quero dizer, apesar de eu discordar completamente dela. A crítica que surge depois é uma crítica bizantina, que é o seguinte: teve o golpe no Brasil, o impeachment injustificado da presidenta, muitos artistas se mobilizaram contra isso, que foi na campanha do não ao impeachment, do Fora Temer e tal. Dentre esses artistas, existem vários artistas que já se beneficiaram da Lei Rouanet legitimamente, tendo empresas que bancaram espetáculos, turnês, shows, etc. Artistas grandes e globais, inclusive, dentre eles Wagner Moura, Camila Pitanga, enfim. Alguns artistas mais alinhados à esquerda, Zé de Abreu, Letícia Sabaté, outros artistas nem tanto alinhados à esquerda, que nem estavam aí, ou seja, tiveram Lei Rouanet como todo mundo tem, né? Porque tinha um espetáculo ocasionalmente mais comercial. E aí se criou uma CPI, que, se eu não me engano foi uma CPI na Câmara, uma CPI da Rouanet, para investigar que estava tendo transferência ilícita de recurso para esses artistas falarem contra o impeachment. E aí se criou uma agenda completamente desvirtuada, inclusive sobre o que é a Rouanet. A CPI não deu absolutamente nada, como a gente sabia que não ia dar, só criou uma atmosfera de perseguição aos artistas, que começaram a ficar com medo, mas mesmo assim não pararam de colocar, e centrou na agenda de novo, num segundo aumento, que vocês lembram quando foi? Quando começou a se ter fechamento de exposição em instituição cultural. E algumas dessas exposições eram exposições financiadas por Lei Rouanet, porque as exposições são caras, tem bancos que querem financiar, o instrumento da Lei Rouanet está disponível para isso acontecer, não tem problema nenhum disso acontecer nesse sentido. Mas tinha lá o selinho da Lei Rouanet. Então a Lei Rouanet promove exposição do artista pelado no museu. Promove o artista plástico que não sei o que. Promove a mulher trans que vai encenar o Evangelho segundo Jesus Cristo e que ganhou uma liminar impedindo que o espetáculo fosse ao palco antes mesmo de estrear.
Aí criou uma segunda onda de criminalização da Lei Rouanet, nem a direita, uma criminalização completamente autoritária, né? E agora então na agenda comercial, na agenda presidencial, né? Numa terceira onda autoritária que foi os artistas claramente se posicionaram contra o candidato que estava bradando contra a democracia, contra as instituições, a favor da tortura, a favor de um monte de coisa que os artistas não aceitam. E aí colocou na Lei Rouanet que todos os artistas que estavam fazendo uso colocou no debate que todos os artistas que estavam fazendo uso, estavam se posicionando contra o candidato majoritário, eram porque estavam recebendo para fazer isso da Lei Rouanet. E o Roger Waters veio recebendo, ganhou da Lei Rouanet para me falar, meu amigo, o Roger Waters, assim, absolutamente, ele pode precisar de tudo na vida, mas ele não precisa de Lei Rouanet. Madonna também não. A Madonna também não, a Cher também não. A outra lá, E no contraponto disso, a gente vai encontrar o cara da Havan, que usa 12 milhões da Lei Rouanet para fazer... Hoje o debate da Lei Rouanet virou um debate esquizofrênico, porque talvez a gente nem consiga recolocar esse debate na agenda, talvez não, vai ser muito difícil. Já foi muito difícil, a gente estava quase, aí recuou, aí de novo, aí recuou. Foi um périplo. Aí saiu dessa agenda positiva e propositiva para cair numa agenda bizarra de perseguição, de CPI, de fechamento de instituição, para agora cair numa agenda espacial, já que a gente tem um ministro astronauta, né? Que é uma agenda espacial. Porque agora já existe a lista dos 700 não chamáveis. Todos os 700 artistas que iniciaram o manifesto para a democracia antes da campanha, né? Com ele não, são 700 pessoas, dentro das quais eu me incluo com muito orgulho, eu, Sérgio Tombeco e tantos outros, e estamos na lista negra, ou seja, na boca do sapo, para que de repente nenhum produtor nos chame, para que nenhuma prefeitura, nenhum governo estadual, municipal, federal, utilize o nosso trabalho como artistas, porque nós nos posicionamos contra o Bolsonaro. Obrigado, galera. Obrigado, gente. Só queria reforçar uma coisa que ele falou, que é o seguinte, teve o caso da cooperativa do Flex em Belo Horizonte, e eles doaram parte do custo devido deles para a cultura, e ajudou alguns milhões. É parte de incentivo da iniciativa privada, que foi, assim, trabalhada junto desse fundo de cultura. Obrigado pela sua contribuição. Bom, vamos Vamos lá, então. Nós vamos finalizar agora, então. Mas tem perguntas para o... Não. A nossa parte. parte aqui. Gente, deixa só um poeminha para o No final nós vamos finalizar essa parte aqui de interferência no meio, tá? Um poema. No Caminho com Mayakovsky. E dizem que é do Mayakovsky, mas que não é. É de um poeta brasileiro chamado Eduardo Alves da Costa. Que é No Caminho com Mayakovsky. Ele está no caminho com. Assim como a criança humildemente afaga a imagem do herói, assim me aproximo de ti, Mayakovsky. Não importa o que me possa acontecer por andar ombro a ombro com um poeta soviético. Lendo teus versos, aprendi a ter coragem. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite ele se aproxima e rouba uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes baixam a cerviz e nós, que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor nos calamos. No silêncio de meu quarto, a ousadia me afogueia as faces e eu fantasio um levante. Mas amanhã, diante do juiz, talvez meus lábios calem a verdade, como um foco de germes capaz de me destruir. Olho ao redor e o que vejo e acabo por repetir são mentiras. Mal sabe a criança dizer mãe, e a propaganda lhe destrói a consciência. A mim quase me arrastam pela gola do paletó à porta do templo e me pedem que aguarde até que a democracia se digne a aparecer no balcão. Mas eu sei,
porque não estou amedrontado a ponto de cegar que ela tem uma espada e lhe espetar as costelas, e o riso que nos mostra uma tênue cortina lançada sobre os oceanais. Vamos ao campo e não os vemos ao nosso lado no plantio, mas ao tempo da colheita lá estão, e acabam por nos roubar até o último grão de trigo. Dizem-nos que de nós emana o poder, mas sempre o temos contra nós. Diz-nos que é preciso defender nossos lares, mas se nos rebelamos contra a opressão, é sobre nós que marcham os soldados. E por temor eu me calo. Por temor aceito a condição de falso democrata e rotulo meus gestos com a palavra liberdade, procurando num sorriso esconder minha dor diante dos meus superiores. Mas dentro de mim, com a potência de 1 milhão de vozes, o coração grita: mentira! Perguntas ao meu amigo Daniel. Eu gostaria de fazer uma referência à sua fala e à sua emoção. Nós aprendemos com o Dom Evaristo Arnes a ter coragem, porque ele dizia coragem, 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 para todos que passavam por ele no momento de aflição na ditadura militar. Muitos conhecidos e amigos do Demi Azevedo nessa época escutaram do Evaristo Arnes isso: coragem, coragem, coragem. Então, pensando na sua fala, na sua emoção e claro, na importância que todas as outras falas tiveram nesse momento aqui, nossa, a importância de nós enquanto militantes em direitos humanos, porque nós do Núcleo Maximiliano Kolbe, nós somos militantes de direitos humanos. Nós estamos pensando exatamente já no sentido do que apontou o Sérgio Lamberti. Já desde agora, o que é que nós, como é e o que é que nós vamos fazer perante a situação colocada. E pensando para passar para os nossos pares, né? Professores, gestores, estudantes, parcerias, intelectuais, tudo mais, artistas, de que para o fascismo o que vale é o medo. Para nós, seres humanos, vai valer a coragem. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Acho que tem uma coisa de indecisão muito dura nesse momento, porque talvez a gente esteja sendo instado a fazer história, né? E a gente aprendeu a estudar história. A gente aprendeu a ler. Aliás, a gente passa décadas sentados nessa posição, ouvindo os mestres falarem. E depois exigem que a gente fale, que a gente se posicione, que a gente participe. O nosso sistema de educação, ele conduz a isso, ele forma ou deforma a isso. Porque o estudante passa 4 horas, 5 horas, um dia inteiro, como é o caso de alguns cursos, receptivo, vendo o seu modelo, e no momento da prova, aquele holofote que teve em cima do professor durante todo o semestre se apaga do professor, vai para a cara do estudante, e o professor, numa posição em que ninguém o vê, ele vai aplicar a prova, às vezes vai para o fundo da sala, para ver quem está virando o pescoço que quer colar, né? Para que o professor possa avaliar cada um e cada uma de vocês. Então a gente é doutrinado à passividade. Isso é uma coisa da instituição moderna, em todas elas. O telespectador do teatro tradicional, da televisão, do cinema, e cada vez mais a qualidade cultural que que devia nos instigar, ela vai decaindo, né? Devia nos estimular, nos provocar, ela vai decaindo, vai se tornando cada vez mais superficial, cada vez menos instigante, né? E a gente vai ficando cada vez mais acomodado, até que eu já não tenho o que falar, né? No âmbito da filosofia teve uma discussão muito importante
na década de 90, por ali, que eram filósofos do hemisfério norte que vinham dialogar com filósofos do hemisfério sul. A gente sempre fala em filosofia e os nomes que nos vêm à cabeça são do primeiro mundo, né, do hemisfério norte. E um diálogo muito interessante era de Karl Appel e Habermas, falando de comunidade de comunicação. Quer dizer, vamos colocar todos para fazer um debate amplo e restrito, para que todos possam se posicionar até chegarmos a um consenso, construirmos um consenso. E os filósofos do hemisfério sul, Henrique Dussel, Raul Fournier-Betancourt e outros diziam: a gente lida aqui com um grau de opressão, de exclusão e de miséria, que as pessoas precisam aprender a dizer a própria palavra antes que elas possam entrar num duelo de comunicações. E a gente tem sido, ano após ano, década após década, cada vez mais instigado a não dizermos a própria palavra. Eu pego para os meus estudantes de filosofia e digo, numa disciplina chamada Filosofia no Brasil, eu digo, filósofos no Brasil para mim são vocês, são os filósofos contemporâneos do Brasil. Né? A gente está fazendo filosofia. Escreva um texto sem citar ninguém, sem citar nenhuma fonte. E eles não conseguem mais. Estão no segundo ano da faculdade. E já esqueceram como que se faz isso. Só que nenhum deles entrou na faculdade porque queria estudar o fulano, o beltrano, o ciclano. Eles entram porque querem, sobretudo num curso como filosofia, também não é para ficar rico, né? Eles entram porque têm vontade de mudar o mundo, de entender melhor a realidade. E parece que isso vai se perdendo, isso vai se perdendo. Eu não sei por que vocês vieram fazer medicina, mas eu imagino que tem alguma vontade de fazer algo de melhor para a sociedade. Né? Mas ano após ano da formação, a gente vai sendo formado, e toda a formação é deformação do meu sonho anterior, a gente vai sendo formado a repetir procedimentos e não a criar ideias, criar motivos, criar inovações, que seja. Né? E de modo que talvez, se chegou o momento da gente assumir um papel de protagonismo, porque a história está exigindo isso, talvez a gente tenha dificuldade de identificar, porque a gente está acostumado demais a ficar como telespectador passivo nesse processo. Né? Eu só queria fazer uma observação, porque somos poucos aqui, mas a gente tem aqui na universidade, onde a gente estuda, na USP, o privilégio de a gente ter uma metodologia diferente. A gente aqui não é espectador, aqui a gente é autor, vamos dizer assim, porque a gente não tem professor na medicina, a gente só tem facilitador em geral. Então é cobrado de nós o que o indivíduo consegue contribuir e o grupo é cobrado a chegar num objetivo, e então todos têm que se ajudar. E reforçando um pouco o que você dizia, Daniel falava ainda há pouco da questão da participação, da extensão, da formação. Pelo pouco que eu conheço do processo de vocês, o processo de vocês é um processo de muita extensão. Né? Vocês passam o tempo em campo, pelo que me parece, convivendo com as dificuldades da própria comunidade, não é isso? Sim. Mas eu ouvia você falar, Daniel, e a gente chega a essa conclusão que a cultura é realmente um direito do cidadão. Né? E numa frase bastante simplista, cultura, no fundo, ela constitui um modo de vida nosso. Né? E esse modo de vida nosso, ele pode ser impregnado de mais coragem ou de mais medo. Né? E aí, o que vai dar nisso ao final? Já dizia Guimarães Rosa, o que a vida pede de nós é coragem. Ela vai, esfria, esquenta, mas o que ela quer de nós é coragem. Mais alguma pergunta? Durante esse período eleitoral, uma das maiores dificuldades que eu pude ver ao longo, seja por parentes, amigos, era da dificuldade de entender, descobrir o que acreditar das informações que nos vinham. Ficou muito famoso o termo fake news, mas não era nem esse o ponto da questão. Era mais no sentido de que nós
ficamos um tanto quanto traumatizados pelo que ocorreu nesse caso de corrupção, e muitas pessoas depositaram a confiança em uma pessoa que seria o grande salvador, independente dos meios que ela cita que irá utilizar. E então ficou uma relativização do que acreditar, se os meios que ele vai utilizar, pretende utilizar, são de fato os melhores, se não são, se dividir, compartilhar o que a União tem para todas as pessoas do país, sim, seria de fato o melhor a se fazer ou não. Se enxugar, por exemplo, os ministérios seria uma forma de melhorar a economia, ou se essa seria uma forma ruim. Fica muito difícil descobrir qual seria o correto, o melhor Eu volto para... Eu acho que talvez olhar justamente para as culturas locais e populares, distantes, um pouco mais distantes, seja da grande mídia, seja dessas redes sociais impessoais, porque tem isso, né? Você vê a briga de família na rede social, às vezes chegando a casos mais graves, coisas que um não diria para o outro na mesa do almoço se estivesse no face a face. O distanciamento, quer dizer, a rede social ela encurta distâncias, mas ao mesmo tempo ela deixa as pessoas com a sensação de proximidade estando não próximas, né? Coisas que eu não diria para uma pessoa olhando para ela com essa proximidade aqui, porque aí eu olho nos olhos, falou da emoção, né? Mas assim, a gente olha nos olhos da pessoa, a gente vê a expressão, a gente se sensibiliza com isso. Quero crer que sim, né? E a rede social impede isso. E aí eu vejo que tem uma sabedoria popular, tem uma sabedoria que pode ser popular no sentido mais usual, mas digo, das pequenas comunidades locais, e que me parece que é uma estratégia importantíssima que a gente não tá usando, né? Meu avô, 90 e tantos anos, retirante nordestino, na segunda eleição da presidenta Dilma, ele já não votava, já com dificuldade de locomoção, de compreensão das coisas, e aquela campanha muito forte contra ela, né, de difamação, de depreciação dela. E eu perguntei, vô, se o senhor fosse votar, votava em quem? Né? Meu avô não estudou nada, nem até o fim do primário, né, do fundamental, nada. Ele dizia assim, eu votava nela. Me surpreendeu, né? Eu, por quê, vô? Todo mundo falando mal, elefante da Atena, sabe, essas coisas. Por quê? Ele falou assim, tem vindo menos gente de Pernambuco para cá. Quer dizer que o pessoal está conseguindo ficar lá. Porque quando a gente veio de lá, não é porque a gente queria vir para cá, porque não dava para ficar lá. Sabe, tem uma sabedoria nisso, que os cientistas políticos vão dar voltas e voltas para poder chegar nessa simplicidade. Então talvez, nessas valorizações de coisas que a gente está esquecendo, e aí entra um elemento de cultura muito forte, porque é aí que se faz a cultura de verdade. Quer dizer, isso aqui é uma produção cultural, a gente está produzindo cultura, junto com cultura estamos produzindo conhecimento, estamos produzindo formas de interação, perspectivas de mundo. Isso constitui a cultura dessa cidade, desse bairro, desse país. Eu acho que a gente tinha que ter espaços de visibilização, de valorização disso. E essas culturas não vão desaparecer. Elas sobreviveram à escravidão. Não vai ser um Bozo que vai derrubar isso, de jeito nenhum. Você... Eu vou dizer, para dar a deixa, no dia da eleição, da apuração, os estudantes da UFABC me convidaram para ir para um barzinho, estava todo mundo muito desolado, aquele ambiente, né? E é um momento que a gente fica preocupado, porque a gente sabe que o índice de depressão, de suicídios tem aumentado muito, e as pessoas percebendo, sentindo muito na pele essa derrota, né? E um amigo lá da Bahia, filósofo, era muito competente, professor da UFBA, me manda lá um desenho feito, e acho que eu até compartilhei com o Pedro, ele dizia, um perguntando para o outro assim, né, o quadrinho, e agora, o que nós faremos? E o outro respondeu assim, muito firme, poesia. Esses canalhas não suportam poesia. Eu recebi esse
era para dar deixa. Mas entrando só um pouquinho na tua questão, né, eu compreendo a sua preocupação, porque e as redes sociais permitem muito isso, essa questão de informação, de contra-informação, de guerrilha. Quer dizer, você não sabe exatamente o que é, o que não é. E no fundo, vamos pegar, as esquerdas assumem o poder no Brasil de fato com Lula, e há um avanço muito grande em várias questões, no ensino superior, na distribuição de renda, pelo menos eu vejo assim. E havia uma crença muito grande, quer dizer, nesse campo a corrupção não vai ter espaço. E de repente ela é estampada com tanta energia, com tanta força, que isso acaba criando um punhado de interrogações nas pessoas, que eu acho natural. E aí também eu acredito que resida um pouco dessa questão que o Varela levantava dos valores. E os valores vão se sacudindo, vão surgindo aquilo que estava no cafundó do buraco, do lodo, começa a se manifestar naturalmente e ganha mais vida. Por outro lado, a crença que estava mantendo, né, um certo... Ela começa a baixar a bola. Então, é por aí, na minha perspectiva. Mas eu queria, e aí encerrar a minha participação e passar para vocês, também lendo um poema que escrevi um dia. Ocupando nosso espaço. E eu vou lê-lo justamente porque Foi ele trata... dito isso, mas é importante ressaltar. O professor Joaquim é poeta. É uma poesia autoral. E trata justamente dessa questão de cultura, né? E o título é Arte, Cultura e Gente. Sobre a minha visão, né? Arte e cultura, dimensões da vida que não se separam, entrelaçam-se e interdependem. Cultivam e cuidam da gente e do lugar a identidade. A arte é a expressão estética de uma cultura. A cultura é uma grande obra de arte. Construção coletiva, inacabada, no tempo e no espaço. A arte escreve e descreve a história, dá equilíbrio, beleza e sentido à vida. Expressa sentimentos e comunica. Cria, faz e refaz o cotidiano brilhar. É movimento, técnica, trabalho, criação. É disso que a arte cuida. A cultura expõe possibilidades e partilha experiências. Aproxima distâncias e dialoga com diferenças. Ensina a rejeitar, ensina a tolerar, a acreditar, a valorizar, ensina a desprezar, a compreender. Sustenta-se no passado, faz-se no presente e vislumbra o futuro. Integra e dá sentido de unidade aos pedaços e ao todo. É isso para mim que a cultura cultiva. A cultura é criativa, a arte é criação. O homem é criador, criação e criatura. A arte e a cultura exprimem a nossa digital. Eu sou, nós somos, meu país, minha nação, minha região, meu lugar. Raiz única ou de diferentes maneiras. Somos todos farinha do mesmo saco, no mesmo tempo e no mesmo lugar? Somos. Antes da gente declamar, eu quero também, né, já para encerrar a nossa fala, agradecer muitíssimo o convite da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, desse polo, né, de medicina. A gente fica muito feliz de estar aqui, espero que a gente possa voltar mais vezes, esquentar esse polo, né,
fazer com que esses estudantes venham poetizar mais com a gente, participar de outros eventos culturais e políticos, por que não? Agradecer ao Pedro também, porque foi através dele que nós, através desse convite que nós trouxemos essas poesias. O Sarau da Poesia Preta é um evento que eu realizo mensalmente, uma vez por mês. Ele acontece no espaço cultural que chama Apropriarte, em Perdizes. Então estão todos convidados a participar com a gente. É sempre a última sexta-feira de cada mês. E lá a gente declama poemas de homens e mulheres negros, não desprezando qualquer outra etnia, mas no sentido de ressaltar, valorizar esses poetas negros, não só daqui do Brasil, mas de todos os lugares. Por isso, Sarau da Poesia Preta de lá e de cá. E foi assim que eu cheguei até o Pedro, foi assim que eu cheguei até a universidade. Quero agradecer também a presença dos meus colegas do Núcleo Maximiliano Kolbe, já foi dito aqui, mas eu quero ressaltar que o Núcleo Maximiliano Kolbe é um coletivo de várias pessoas, vários ativistas sociais, de pessoas que trabalham nas mais diversas áreas, mas todos voltados para a questão dos direitos humanos, nessa perspectiva dos direitos humanos para todos, né? Como o nosso colega falou. Então nós temos lá uma página no Facebook, né, onde a gente posta todas as atividades. Agora a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, né, porque os ativistas dos direitos humanos foram os principais ameaçados, né, diante desse status, essa situação política que nós estamos enfrentando. Mas vamos continuar compartilhando lá todo o material que a gente produz, inclusive esse vídeo que foi produzido vai ser editado e vai ser colocado lá. E nós temos um canal no YouTube que chama Mais DH, Mais Direitos Humanos, e que a gente também tem produzido material, e esse canal é um guarda-chuva, não é só do Núcleo Maximiliano Kolbe, mas de qualquer instituição. E aí fica o convite para a universidade, para o professor de filosofia, para a Universidade do ABC. É um guarda-chuva também para a instituição de vocês. É um guarda-chuva exatamente para a gente poder, né, ter um meio de comunicação alternativo, romper, né, com esses meios hegemônicos, ter um meio de comunicação alternativo onde a gente possa divulgar todo o nosso ativismo, porque agora mais do que nunca nós precisamos andar de mãos dadas. De mãos dadas. Eu queria agradecer também o convite que me foi feito, Joaquim, você, Dini. O Som da Língua, ele é exatamente um projeto que propicia a tradução dos falares pelo Brasil, né, da língua portuguesa, da possibilidade da gente voltar a se comunicar exatamente por aquilo que nos uniu desde sempre, a nossa forma de comunicar-nos com todas as possibilidades, principalmente vis-a-vis. Então eu quero agradecer também essa possibilidade. A gente vai encerrar agora com um poema do Carlos Drummond de Andrade, só que antes de encerrar eu só queria fazer um comentário para você, que talvez sintetize um pouco daquela sua questão. Informação foi o que mais circulou nesse período pré-eleitoral, mas informação não é conhecimento, porque não há absolutamente reflexão. Tudo que foi postado, principalmente no processo das redes, foi automaticamente disparado, multiplicado, a gente sabe como é que foi, né? A Dinâmicos fez isso. Então é o seguinte, a informação não necessariamente é conhecimento. Então nós temos que ter a reflexão para poder chegar ao conhecimento. Então vamos de mãos dadas. Carlos Drummond de Andrade. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês, os estudantes aqui presentes, as pessoas da comunidade, os que participaram dessa mesa. Muito obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Obrigado. Mãos dadas.